Fala, meus melhores! E aí? Bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton Domingos na voz, professora Wiliane na língua de sinais e a nossa aula de hoje é para o agrupamento H, oitavo ano do ciclo da adolescência. Eu sou o seu professor de geografia aqui no Conexão Escola e nós vamos falar sobre os Estados Unidos da América. Padrinho, pensa comigo. Atualmente, os Estados Unidos da América é uma grande potência mundial, sim ou não? Hã? Mas e aí, será que ele sempre foi essa grande potência mundial? Vem comigo que ao longo dessa história eu te conto, beleza? Irmão, primeira coisa que nós vamos ver são alguns dados referentes aos Estados Unidos atualmente. De acordo com o site do IBGE, em 2020, a população total dos Estados Unidos era aí de 311 milhões de habitantes, sendo o terceiro país mais populoso do mundo. O Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todas as riquezas que os Estados Unidos produziu em 2019, foi de 21,43 trilhões de dólares. Bom, é o país com o maior PIB do mundo. O IDH era de 0,926, que o colocava em 16º lugar entre os maiores IDH. Lembrando que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede, entre outras coisas, a qualidade de vida da população. E a nota máxima é 1 pontinho, beleza? Irmão, os Estados Unidos é formado atualmente por 50 estados, mais o Distrito da Colômbia, que abriga a capital estadunidense. A sua extensão territorial é significativa, é banhado tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico. Mas, no entanto, nem sempre ele foi grandão desse jeito não, padrinho. Os Estados Unidos já foram colônia. Justamente, a colonização estadunidense ocorre ali por volta de 1607, quando ingleses formam o assentamento de Jamestown. Pega esse inglês aí. Em 1614, com a chegada dos holandeses, é formada a Nova Amsterdã. Então esses são os dois povos europeus que primeiro ocuparam a região dos Estados Unidos. No entanto, em 1664 é formado as 13 colônias, quando os ingleses conquistam o território da Nova Amsterdã e iniciam o processo de colonização dos Estados Unidos. Principalmente ingleses puritanos, fugindo da perseguição religiosa e dos problemas econômicos que a Inglaterra passava naquele período, vão ser aí as pessoas que vão escolher essa região no novo continente, né, na América, para viver. Queridaço, nos Estados Unidos, as 13 colônias vão ser divididas entre colônias do Norte e colônias do Sul. Aí do seu lado direito na imagem, nós temos as colônias do Norte de laranjado e as colônias do Sul de verde. Essas colônias estavam localizadas na costa leste dos Estados Unidos e se estendiam ali do norte até o sul dessa costa leste dos Estados Unidos, banhadas pelo Oceano Atlântico. Ainda que fossem colônias inglesas, haviam diferenças entre essas duas colônias. As colônias do norte, elas estavam muito próximas de um modelo de povoamento e elas se desenvolviam com mão de obra assalariada, praticavam a agricultura familiar e tinham forte articulação comercial com outras nações, vendendo aí manufaturas. Já as colônias do sul, elas atendiam os interesses da metrópole inglesa, estavam muito mais próximas de um modelo de colônia de exploração, utilizavam mão de obra escrava e a agricultura era pautada nas grandes propriedades monocultoras, também chamada aí de sistema de plantation, beleza? Irmãozinho, obviamente os Estados Unidos não foi colônia a vida inteira e houve o processo de independência dos Estados Unidos. Essa independência ela vai acontecer no dia 4 de julho de 1776,
Mas adivinhe, os ingleses não vão aceitar a independência dos Estados Unidos. Por isso, eles vão entrar em guerra. As 13 colônias vão guerrear contra os ingleses pela independência dos Estados Unidos. E essa independência só vai ser reconhecida pelos ingleses em 1783, após a assinatura do Tratado de Paris. Opa! Tratado de Paris? Paris, capital da França? Isso aí, meus bons. Por que leva o nome de Tratado de Paris? Porque a França auxiliou os colonos a guerrearem por sua independência. E por isso, o tratado que dá aí o reconhecimento da independência dos Estados Unidos ocorre em Paris, na França. Todo esse rolê vai ser conhecido como Revolução Americana. Opa, Revolução Americana? Então todo o continente americano entrou nessa revolução? Estamos falando apenas dos Estados Unidos, beleza? Meu irmão, após a independência, tem a necessidade de ocupação do oeste dos Estados Unidos. Por isso, nós vamos ter um movimento chamado de Marcha para o Oeste, que vão ser aí políticas, para a ocupação do interior dos Estados Unidos, da região oeste dos Estados Unidos. Nós vamos ver aqui 2 eventos específicos que motivaram a ocupação da região oeste dos Estados Unidos. O primeiro é o Ato de Propriedade Rural, ou Homestead Act. Meu Deus, espero que o professor de inglês não assista essa aula. O Ato de Propriedade Rural, ele destinava 640 mil metros quadrados de terra para qualquer pessoa que cultivasse essa terra por no mínimo 5 anos. Então eu te dava lá 640 mil metros quadrados de terra, se você cultivasse por 5 anos, a propriedade passava a ser sua. Muitos irlandeses e ingleses vão ocupar a região oeste dos Estados Unidos através do Ato de Propriedade Rural. Além disso, surge nesse período o Destino Manifesto. Olha que doideira! Era uma crença em que os brancos puritanos haviam recebido a missão divina de ocupação do território estadunidense, estabelecendo sobre esse uma espécie de sociedade modelo para os outros povos, levando em consideração que os nativos falharam nessa missão. Então eles tinham aí a inspiração divina, a missão divina de ocupar o oeste dos Estados Unidos e ser uma sociedade modelo para o restante da América. Eita, que doideira! Ó, nós temos 4 mapinhas aqui para vocês, de 1783 até 1853, e esses mapas vão apresentar um pouco da expansão dos Estados Unidos ao oeste. No primeiro mapa, nós podemos observar a região em laranjado, que representam as 13 colônias. Em verde, é um espaço que vai ser cedido pelos ingleses no Tratado de Paris. E aí, nós vamos ter outros territórios ao longo da história dos Estados Unidos sendo incorporado ao território estadunidense. Alguns desses territórios foram comprados da França, do México e até mesmo da Espanha, e outros foram conquistados em conflitos. Irmãozinho, no entanto, ao ocupar o oeste dos Estados Unidos, nós tínhamos aquela divergência entre as colônias do norte e as colônias do sul, que agora seriam aí os estados do norte e os estados do sul. Qual modelo se estenderia para os novos territórios que foram ocupados pelos estadunidenses? Em decorrência dessas divergências, nós vamos ter a Guerra Civil Americana, ou a Guerra da Secessão, que vai rolar entre 1861 e 1865. Os estados do norte vão sair vitoriosos, pondo fim à escravatura e levando aí um projeto de industrialização para outros espaços dentro dos Estados Unidos. Mas, meus caros, nós tivemos alguns projetos de expansão das políticas externas dos Estados Unidos. Vamos destacar 2 projetos. A Doutrina Monroe, em 1823, que tinha um slogan que dizia: "A América para os americanos". Bom,
Essa doutrina autorizava as intervenções diretas ou indiretas dos Estados Unidos sempre que a sua soberania e sua segurança nacional estivessem ameaçadas, ou seja, nenhum país europeu poderia reestabelecer colônias em todo o território americano, em toda a América, justamente. Nesse período, ocorrem várias independências na América Latina, apoiada pela doutrina Monroe. Lá no século XX, nós temos o Big Stick de Roosevelt. Essa teoria ela é pautada através de um ditado africano que diz: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Acreditava-se então que os Estados Unidos não deveriam elevar o tom às nações europeias que ainda insistiam em expandir a sua dominação aos países latinos. Apenas mostrá-los, mostrar para essa galera aí o poderio bélico estadunidense, com destaque para a sua marinha, ok? Meus caros, durante o século XX, nós vamos ter alguns eventos específicos, como o período de paz armada, antes da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos expande a sua indústria bélica e vende armas para vários países europeus. E o período entre guerras, onde se populariza o American of Life, ou estilo de vida americano. É uma concepção, uma ideia que para ser feliz é necessário consumir. É como se a felicidade estivesse atrelada ao consumo, e isso vai levar aí os Estados Unidos, ou o seu estilo de vida, para vários países. Durante 1945 e 1989, nós vamos ter o período da Guerra Fria. E a Guerra Fria vai fortalecer a influência estadunidense sobre o globo. Bom, a Guerra Fria foi um grande conflito ideológico entre as duas maiores potências mundiais daquele período, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos representava a ideologia capitalista e a União Soviética o socialismo. Os Estados Unidos vai sair então aí vitorioso, dessa Guerra Fria, e essa vitória dos Estados Unidos vai fazer com que esse país fortaleça o capitalismo mundial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, o Plano Marshall vai oferecer ajuda econômica aos países europeus que foram atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Isso vai potencializar a influência estadunidense entre as potências europeias. Além disso, nós vamos ter o Tratado de Bretton Woods, que previa a criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para auxiliar os países que estavam em crise econômica. E, além disso, coloca o dólar aí como uma moeda de troca internacional. Então, até hoje, o Banco Mundial e o Fundo Monetário são aí entidades que auxiliam países que passam por alguma dificuldade econômica. Obviamente, emprestam dinheiro e se cobram juros. Isso faz com que o soft power estadunidense, ou seja, o poder de influência dos estadunidenses, seja expandido para vários países do mundo. O soft power, o poder de influência dos Estados Unidos, vai ocorrer através de grandes filmes de produções em Hollywood, através de desenhos, através da música, E isso vai fazer com que hábitos e costumes do mundo inteiro passem a consolidar os interesses, passam a sofrer influência dos Estados Unidos e consolidar os interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. Muito provavelmente você deve ter assistido aí os filmes da Marvel, onde tem o Capitão América, que é o Capitão América, e as suas cores são as cores da bandeira estadunidense, o hábito de utilizar calça jeans, enfim, são várias questões que compõem o soft power estadunidenses. Meus amigos, infelizmente a nossa aula de hoje vai ficando por aqui e a minha atividade para vocês hoje é super simples. Os Estados Unidos da América sempre foi considerado uma grande potência mundial? Responde aí
faça um registro bacana e eu tenho certeza que depois dessa aula tá tranquilaço responder essa pergunta. Fácil, fácil. Valeu demais pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, forte abraço para vocês e até a próxima, meus bons!